Namaskar, saudações a todos, a todas. Saudações. Namaskar aqui também para o YouTube. Saudações. Muito bem, gente. A gente vai dar continuidade à nossa investigação da Isha Upanishada. Desde o nosso último encontro, quer dizer, a partir do nosso último encontro, a gente definiu que a gente poderia dar uma encurtada aí no processo da investigação quanto à quantidade de dias e começar a trabalhar com 2 versos por noite. A não ser que a gente encontre algum verso que mereça uma explanação mais prolongada e que assim nos obrigue a pegar um único verso por noite. Mas, de modo geral, a gente sente que a gente vai conseguir trabalhar com 2 versos por noite, o que daria 1, 2, 3 encontros a mais. A gente teria ainda 3 encontros, fora esse de hoje, para poder abarcar toda a obra e ler ela completa. Mas, se em algum momento a gente olhar aqui e ver que de repente a gente vai precisar voltar atrás para um único verso, aí a gente faz isso. Muito bem, hoje a gente vai ler o 9º e o 10º verso da Isha Upanishada. São versos que estão muito atrelados à cultura religiosa ortodoxa dos indianos. Então, eles, de uma certa forma, a gente não consegue encontrar muito paralelo para com a nossa cultura. É mais um apontamento que diz respeito ao comportamento socio-religioso dos hindus. Mas talvez a gente até aqui, enquanto está fazendo a investigação, lendo e refletindo juntos, pode ser que a gente encontre alguns elementos da nossa própria cultura em que a gente pudesse aproximar para poder contextualizar na nossa experiência ocidental. Ainda assim, ainda que a gente olhasse e falasse, poxa, mas se são versos tão focados na sociedade e na religiosidade dos hindus, por que a gente vai ler? Bom, a gente vai ler porque a gente está aqui para estudar a Isha Upanishada, então a gente tem que ler, primeiro. Segundo, porque ainda que a gente vá falar de algo que seja muito inerente à cultura indiana, é uma reflexão interessante. Então vamos lá, estou falando assim, mas só lendo para a gente entender isso. Eu sempre gosto de trazer 3 traduções, né? A primeira tradução, geralmente eu trago a do Ganapati, professor Ganapati, que tem... Eu sempre falo dos versos dele, que assim, ele mantém uma leitura poética, e essa leitura poética ela é muito coerente com o que é a Upanishada, porque a Upanishada também é uma obra de linguagem poética. Depois uma segunda versão de tradução e depois a tradução de Lokesvarananda com o seu comentário. Então vamos lá. 9º verso, tradução de Ganapati. Na cega escuridão entram aqueles que seguem a ignorância. Em uma escuridão ainda maior, os que se dedicam ao conhecimento apenas. Muito bem. Pode parecer algo um pouco estranho, né? Tá. Aqueles que seguem a ignorância entrar numa escuridão, a gente vai olhar e dizer, normal. Porque a ignorância, ela é o próprio símbolo da escuridão, correto? Agora, como assim, numa escuridão ainda maior, os que se dedicam apenas ao conhecimento? O conhecimento não ilumina? O conhecimento não remove a escuridão da ignorância? Como a gente poderia entrar num escuro ainda mais escuro porque a gente está indo na direção do conhecimento? Então, esse verso ele pode soar um pouco paradoxal para a gente. Vamos ver uma segunda possibilidade de tradução. À escuridão estão destinados os que se dedicam apenas à vida no mundo, e há uma escuridão ainda maior, os que se entregam apenas à meditação. Não, aí esse verso parece que amplia um pouquinho mais, ele vai dizer pra gente que
a escuridão da ignorância, que a gente viu na primeira tradução, ela está efetivamente conectada, ou ela é o fruto de uma vida totalmente materialista, despreocupada, desconectada da espiritualidade, do nosso universo metafísico mais profundo. Beleza, a gente consegue reconhecer aí onde é que está a sombra, a escuridão da ignorância. Uma vida mundana, como a gente costuma brincar, não é? Mas aí vai dizer assim, mas há uma escuridão ainda maior os que se entregam apenas à meditação. Isso ainda não ajuda muito, porque assim, a meditação também não é uma prática necessária para a gente poder se conhecer mais profundamente. Se levar uma vida completamente dedicada à vida material, né, uma vida materialista, ela leva uma escuridão, como é que pode dedicar-se ao conhecimento e à meditação levar a gente para uma escuridão mais profunda? Aqui faz muita diferença quando a gente acessa o verso traduzido por um indiano. Porque as palavras que estão sendo usadas aqui para falar da ignorância e do conhecimento é avidya e vidya. No entanto, as palavras avidya e vidya, elas normalmente são traduzidas vidya, conhecimento, ciência, saber. Avidya é o A negando vidya, ou seja, não conhecimento, não saber, logo, ignorância. Só que a palavra ela não tem apenas este sentido. Uma única palavra no sânscrito pode ter incontáveis significados, dependendo do contexto em que ela é utilizada. Então vamos ver como Lokesvarananda, apoiado na tradução de Adi Shankaracharya, faz a tradução do verso e o que ele vai nos comentar a respeito desse verso. Aqueles que executam sacrifícios mecanicamente, avidya, vão a uma escuridão que é como estar cego. Mas aqueles que apenas adoram aos devas, deuses e deusas, vidya, vão a uma escuridão mais profunda. Então ele coloca uma distinção aqui. Não é o verso, ele não está entendendo o verso como apontando para aqueles que levam uma vida, entre aspas, mundana ou despreocupada dos seus aspectos metafísicos ou espirituais. Não, o verso é dedicado para quem está ocupado com transcendência, para quem é espiritualista. No entanto, ele vai fazer a distinção aqui entre aqueles que fazem sacrifícios, o que é chamado de karmakanda, já é um conhecimento védico, aqueles que estão ocupados em fazer sacrifícios mecanicamente estão cegos, e aqueles que só adoram aos deuses estão numa cegueira ainda mais profunda. Quem é lá quem aqui na sala está dentro do grupo Shri Ramana Mandir, já ouviu a gente falando sobre Bhakti, sobre Vishaya Bhakti e Daiva Bhakti. Vishaya Bhakti é todo o serviço ritualístico, ortodoxo, ritual, etc., de sacrifício, que envolve simplesmente o desejo de obter sucesso material, riquezas, bom casamento, enfim, todo tipo de ritual que os indianos fazem para poder obter aquilo que eles desejam. Esse Vishaya Bhakti primordial, ou amor aos objetos, amor aos fenômenos materiais, ele está na base do yajna, ou seja, do sacrifício ritualístico. Esse já é uma escuridão, porque apesar de que sejam rituais dedicados aos deuses, dedicados à aquisição dessas conquistas, eles são materiais, não dizem respeito de fato à liberação do ser. Mas quando diz que há uma escuridão ainda mais profunda, vão aqueles que estão dedicados à adoração dos deuses, é porque eles podem se enganar de que essa adoração é suficiente para alcançar moksha ou a liberação final.
mas isso já é opinião minha. Vamos ver o que Lokesvarananda fala, daqui a pouco eu posso falar um pouco mais da minha interpretação aqui, mediante os estudos já feitos nessa vida, né? Escuridão cega aqui implica em ignorância. E aqueles que adoram deuses e deusas vão a uma escuridão ainda mais profunda, pois buscam recompensas por sua adoração. Enquanto houver o sentido de eu e meu dentro de nós, não pode haver o conhecimento do ser. Quando você diz eu e meu, automaticamente se identifica com o seu complexo mente-corpo. Isto mostra que você é ignorante do seu ser real, que é consciência pura e que também é o ser de tudo. O sinal de uma pessoa ignorante está no modo em que usa as palavras eu e meu. Ela diz: eu sou fulano de tal, eu tenho toda esta propriedade, etc, etc, etc. Uma pessoa ignorante tem muitos desejos em sua mente e por causa desses desejos nasce repetidas vezes. Ele precisa ter um corpo, de outra maneira não poderá satisfazer seus desejos. Mas quanto mais tenta satisfazê-los, mais controlam sua mente. Isso segue-se sem cessar. Mas é dado aos seres humanos a capacidade de pensar, raciocinar e discernir. Assim, ele breve chega a descobrir que o caminho que vem seguindo não pode dar a ele a paz mental. Ele compreende que tem que escolher outro caminho, o caminho da renúncia. Enquanto não praticar a renúncia, seguirá tateando na escuridão como um cego e sofrerá. Existem dois tipos de pessoas que tateiam na escuridão. Um tipo adora a vidya, ignorância, ou seja, executam mecanicamente os sacrifícios prescritos sem qualquer pensamento sobre o motivo de estarem fazendo isso. Não admira estarem tateando na escuridão. Eles estão condenados, a menos que algum dia a verdade apareça para eles de que, se quiserem a salvação, devem buscar o conhecimento do ser. Pior, contudo, é a situação do outro tipo de pessoas que adoram vidya. A palavra vidya geralmente significa conhecimento, mas aqui ela é usada significando deuses e deusas. Algumas pessoas adoram deuses e deusas para que possam algum dia atingir o mesmo status deles. Eles podem ter seu desejo satisfeito, mas isso apenas atrasará sua libertação. Por isso, o Upanishad diz que eles vão a uma escuridão mais profunda. Ok, então, por que eu disse que é muito dentro, né, do contexto indiano? Porque os hindus é que acabam se envolvendo muito com essas perspectivas do Karma Kanda, de fazer os rituais são complexos, muitas vezes eles podem durar dias. Uma família, para poder conquistar, sei lá, uma boa posição social, ela pode contratar sacerdotes para fazer um ritual, e esse ritual pode durar 2, 3, 6, um mês de ritual. 3 dias, eu ia dizer, né? Ou até mesmo um mês de ritual, ou até mais, dependendo. Mas enfim, acabam contratando, né, o serviço dos sacerdotes para fazer isso, e aqueles que adoram os deuses, no final das contas, de uma certa forma, acreditam que podem ir até os lokas ou mundos celestiais associados aos deuses que eles adoram. No entanto, tanto o caminho do yajna ou karmakanda, o caminho dos rituais, quanto o caminho do daiva bhakti, das adorações aos deuses, além da adoração aos deuses, ainda existe também os bhuta yajnas, que são adorações aos antepassados.
Prithvi-Agnya, né, os antepassados, e Bhuta são aos seres elementais, são aos devas que habitam a natureza. Enfim, existem muitos rituais. De um modo geral, na Índia a gente vê que temos dois caminhos principais, que é o Karmakanda, que são esses rituais feitos aos deuses, aos devas, aos ancestrais, e você tem o caminho do Gnana Marga, ou Gnanakanda, que é o caminho do conhecimento. Mas aí, no caso do Gnana Marga, a gente, ainda que utilize da mesma palavra Vidya, que pode ser utilizado, por exemplo, como Atma Vidya, ou a ciência do ser, ele não tem o mesmo significado desse Vidya aqui que são para os deuses. É o conhecimento que diz respeito ao Atman, que diz respeito ao ser real. Então a gente tem essa divisão. Ainda há outras distinções que são feitas entre o Yajna e, por exemplo, o Yoga. O Yajna como o caminho do ritual e o Yoga como uma investigação místico-empírica, uma investigação mais transcendentalista e menos religiosa. Como é que a gente aproximaria com a nossa realidade aqui ocidental, né? A gente pode olhar, assim, a grande maioria das manifestações religiosas no Ocidente, elas estão relacionadas com a adoração. No caso, como o cristianismo é o mais forte aqui, a gente tem todo o, entre aspas, o panteão da Trindade, e no caso do catolicismo, dos santos e etc. A gente tem também um Prithvi Yajna, né? Um certo ritual aos ancestrais, aos antepassados, especialmente as expressões de fé como o espiritismo, que buscam contato com os mortos, e você tem também algumas manifestações dentro de cada uma dessas religiões que podem ou não ter um significado de algo que eu dou ao sacerdote, ao templo, que vai de alguma maneira trazer riqueza para mim, que está bem associado com essa coisa da teologia da prosperidade, sabe? Com esses movimentos que nos apontam uma certa melhoria de vida a partir da participação e da doação feita para os sacerdotes, para suas religiões, para poder configurar um benefício espiritual. A gente poderia dizer que estas manifestações são uma espécie de karmakanda ou de ritualismo. Então, assim, é um pouco difícil, eu estou tentando fazer essa aproximação para a gente poder ter alguma forma de aplicabilidade. Mas, para a gente ser mais direto e objetivo na aplicabilidade, é só a gente pensar que tudo aquilo que demanda mais uma expressão externa, uma ação de fé, está associado com o Karmakanda. E tudo aquilo que é mais subjetivo, mais interiorizado, que gera essa interiorização, está mais associado ao Gnanakanda, ou Gnana Marga, ao caminho do autoconhecimento. Vamos pegar o 10º verso, que está conectado com o 9º. O 11º também está conectado com eles dois. Eu fiquei até com vontade de trazer a leitura dele hoje, mas achei que é muita coisa. No nosso próximo encontro a gente pega o 11º e o 12º. Então vamos lá, 10º verso, pela tradução de Ganapati. Desculpa. Realmente, outro é o que vem pelo conhecimento, outro é o que vem pela ignorância. Esta é a sabedoria que recebemos dos sábios, que desvelaram o isso para a nossa compreensão. Aí o Ganapati de novo, né, vai com aquela leitura que é um tanto
hermética demais, né? O que é esse outro, né? E o que é esse isso? O isso a gente já visitou algumas tantas vezes. Vira e mexe a gente acaba visitando isso nas obras literárias dos Upanishads, dos Shastras, das escrituras sobre o conhecimento real do ser, né? A gente sabe que o isso é uma maneira de falar da divindade suprema e do nosso próprio ser real, sem colocar um título, sem colocar, prender, aprisionar ele dentro de um conceito. Então quando a gente fala isso é o indefinido, é o absoluto indefinido. Então a gente já sabe que está falando do ser e do supremo. Mas o que Às vezes é? aparece como aquilo também. É isso, né? aquilo, aquele, né? Enfim. Agora, o que é esse outro? Vamos ver uma outra tradução para ver se ela melhora um pouquinho mais, deixa um pouco mais claro para a gente. Viver somente no mundo leva a um resultado. Meditar apenas leva a outro. Assim falaram os sábios. Tá, então aí já está falando dos frutos. Melhorou um pouquinho, mas não melhorou muito. O outro a gente já sabe que são os resultados. Ó, que bom, beleza. Então, determinada ação, ela leva a um resultado. O outro diz respeito ao fruto daquela atividade. Então está dizendo, viver apenas pelo mundo, pela materialidade, leva a um resultado. Meditar apenas leva a outro resultado. Então os frutos de cada uma dessas ações são diferentes. Assim disseram os gyanis, os rishis, os sábios. Mas não ajuda muito também. Vamos ver o que Lokesvarananda traduziu e comentou. Os eruditos dizem que o caminho de Avdiya, executar Agnihotra e outros sacrifícios, e o caminho de Vidya, adorar deuses e deusas, produzem resultados diferentes. Os homens sábios confirmaram isso. Bom, aí ele, veja, faz questão de atrelar ao verso anterior. Acredito eu que o mais adequado é procurar manter uma certa harmonia entre um verso e outro, porque eles estão costurados, ok? Não dá para você pegar e... De repente, as outras traduções, elas me pareceram que estava saindo do assunto de repente. Não estou dizendo que não são boas traduções, toda tradução é boa. No final é bom que a gente acesse todas elas porque a gente vai aprendendo, né, ampliando o nosso campo de conhecimento do Shastra, do texto, no caso da Upanishad. Mas eu achei interessante que Lokesvarananda manteve uma certa linearidade. Eu sei que a interpretação que ele está dando aqui não é universal. Não é todo mundo que entende o texto dessa forma. Mas eu estou dando crédito para ele pelo fato de ser um Swami de dentro da linhagem e de ter tomado a tradução de Adi Shankaracharya. Então, acho que a gente tem que levar em consideração que tem uma tradição aí. No que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo exatamente que eu tendo a concordar com ele que os termos avidya e vidya não estão sendo utilizados no sentido mais comum de ignorância e conhecimento, ok? Então vamos ver o que ele vai dizer pra gente aí, né? Ele está dizendo que avidya e vidya têm resultados diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos de avidya, que é o caminho dos rituais. Agnihotra, como por exemplo o ritual do fogo, e outros mais. E vidya, ele está chamando de adoração aos deuses. Vamos ver. Ambos, Vidya e Avidya, são obstáculos ao conhecimento do ser. Mas Vidya é até pior do que Avidya. A palavra Vidya aqui é usada em um sentido especial. Aqui ela significa adorar a deuses e deusas. Adorando deuses e deusas, você irá, após a morte, ao mundo dos deuses e deusas. Mas isso lhe ajudará? O tempo que você passa lá é desperdiçado, pois se você não estivesse lá, no mundo dos deuses e deusas, poderia usar esse tempo em busca do conhecimento do ser, que é a sua meta.
No mundo dos deuses e deusas, não pode fazer isso. E assim você irá mais fundo na escuridão. Avidya é karma e por isso é um impedimento. Você executa avidya, isso é, você executa Agnihotra e outros sacrifícios. Esta é uma forma indireta de purificar a mente e também é tatear na escuridão, mas pode não ser tão prejudicial sobre seu tempo e energia como o outro. Vidya. Pois bem, opinião, tanto faz, vai ser prejudicial do mesmo modo. Realmente eu não consigo chegar a uma conclusão pessoal de dizer, olha, isso daqui é pior do que o outro. O argumento que Lokesvarananda está trazendo para a gente é o seguinte, que a adoração dos deuses nos leva aos seus lokas, aos seus paraísos celestiais. O que acontece é que, segundo a crença dos indianos, quando você vai e passa uma temporada após a morte, vamos supor, você adorou Varuna, você levou a sua vida adorando Varuna. Quem é Varuna? Varuna é um Lokapala, é um guardião no pórtico oeste, e ele está relacionado, é uma divindade das chuvas, é uma divindade do Dharma, é uma divindade da justiça, e etc. Então, você adorou Varuna e todas essas virtudes atreladas a Varuna. O que acredita-se é que você, morrendo, não tendo alcançado moksha, liberação, você passaria uma temporada em Varuna Loka, ou seja, no paraíso celeste onde habita Varuna. E ali, um dia de vida no paraíso de Varuna vai equivaler a não sei quantas centenas de anos. Ok, então se você passou uma temporada relativamente longa lá, você passou um ano desfrutando dos prazeres com Varuna, quando você volta, esse um ano pode ter significado não sei quantas eras, entende? Os valores numéricos do tempo nas lokas dos deuses e no mundo são diferentes. Então, a ideia é que quanto mais tempo você fica em algum loka celestial, mais tempo você está se atrasando para alcançar moksha. Enquanto que o yajna, ou a vidya, o processo de rituais, como eles demandam objetivos materiais, a fruição, o resultado dessas ações é muito rápida. Então isso não te sacaria, não te tiraria do samsara por um tempo muito longo. E você poderia rapidamente alcançar, até mesmo por causa dos punyas, por causa dos méritos inerentes aos yajnas, aos rituais, você poderia alcançar a graça ou mesmo o mérito suficiente para poder encontrar com um guru que vai lhe dar a orientação direta para alcançar a autorrealização. Ok? Mas aí assim, lá na Bhagavad Gita, a gente já trouxe esse elemento para discussão aqui. Lá na Bhagavad Gita, Krishna diz, olha, o menor trabalhinho que você tiver feito no yoga não vai ficar sem o seu mérito, sem a sua retribuição justa. Então, se um yogi morre sem ter alcançado moksha, ele vai passar um tempo em Indraloka e retorna, nascendo numa família de pessoas boas, de pessoas conectadas com o espiritual e que vai trazer condições, se não na família, mas condições na vida em que vão prosperar no conhecimento do Atma e no progresso do yoga. É uma maneira, o que eu sinto é que é uma maneira dos sábios dizerem para nós o contrário. Não é simplesmente que eles estão dizendo para a gente que vidya e avidya são perigosos. O que eles estão dizendo para a gente, no revés, é não perca tempo.
Ah, eu estou pensando em fazer um ritual para conseguir um namorado, uma namorada. Não perca tempo. Ah, eu estou pensando em fazer uma peregrinação, ir para um templo assim ou assado, fazer uma oferenda para uma divindade. Não perca tempo. Porque no final das contas, ok? A felicidade que você vai gozar dos objetos que você pode conquistar através do Karma Kanda, ou seja, através dos rituais, aquele gozo não é inerente ao objeto conquistado pelo ritual. Aquele gozo é inerente ao Atman, ao ser real. E aquela divindade que você adora, que você presta culto, que você canta para ela, que você faz oferendas para ela, etc., ela é, na verdade, apenas uma representação místico-iconográfica do seu próprio ser real, da própria consciência pura do Atman. Então, de todas as formas, aquilo que você conquista com o Karma Kanda e aquilo que você conquista com Daiva Bhakti, com a adoração aos deuses, na verdade, tudo isso é resultado do Atman. Ao invés de dedicar dinheiro, tempo, energia, força vital, inteligência, enfim, recursos de todos os tipos para executar rituais ou para o culto aos deuses, vá diretamente para aquilo que interessa, ou seja, o conhecimento transcendental do ser real. Esta, digamos, é a maneira que eu entendo a leitura positiva dos versos. Os versos eles estão, de uma certa forma, numa negativa, nos dizendo que tanto os rituais ortodoxos quanto o culto e adoração aos deuses são derivações da própria escuridão, ou seja, da própria ignorância. E essa ignorância está diretamente relacionada com o desconhecer o si mesmo mais profundo. É o que eu sinto dos dois versos. Não sei se você gostaria de complementar. Enfim, são dois versos que estão muito conectados com a cultura indiana, mas que podem ser muito bem adaptados à nossa própria experiência cotidiana. Ok, uma vez que a gente fez a leitura olhando para esses aspectos que dizem respeito a supostas atividades que fariam prosperar a nossa espiritualidade, mas que na verdade estão caminhando na direção oposta do nosso objetivo espiritual, que é a liberação, isso também é algo para a gente levar em consideração. Aqui é evocado manana, é evocado reflexão. Qual é a reflexão? Eu posso estar tomando uma série de atitudes que me parecem favoráveis ao autoconhecimento, ao meu desenvolvimento espiritual, e na verdade estas atitudes estão rumando na direção oposta daquilo que é o meu próprio objetivo. Acredito eu que o mais importante, o que para mim foi crucial, de importância vital no comentário de Lokesvarananda, é quando ele diz para gente que enquanto existir os conceitos eu e meu, que estão todas relacionados com essas dinâmicas supostamente espirituais, elas estão contaminadas por esses dois conceitos, eu e meu, enquanto eles existem, nós não conseguimos de fato
mergulhar para encontrar a verdade do nosso ser. Eu e meu só pode ser corrigido pela renúncia, vairagya. Foi isso que ele nos trouxe no texto. Porque na verdade eu sinto que parece que a gente já abordou tudo que havia para ser abordado. Chega um ponto dos estudos que a gente faz dentro do caminho, né, do Advaita, né, principalmente, assim, que chega um momento que você fala, mas não tem exatamente nada de novo do ponto de vista teórico, daquilo que precisa ser estudado, refletido. Na verdade, é a ação mesmo, é o movimento mesmo interno desse largar, desse deixar ir. Porque se a gente for pensar nessas Upanishads que estão falando sobre a realização de cultos, de sacrifícios, de uma forma mecânica, eu acredito que todos nós aqui, de certa forma, enquanto estávamos ouvindo a leitura, alguma coisa lá chacoalhou, eu sei do que está sendo falado. Eu já vivi isso, eu já rezei uma Ave Maria pensando o que eu vou comer depois da missa. Eu já fiz coisas ligadas à espiritualidade, coisas de um modo geral, de forma mecânica, de forma automática. Eu já rodei uma japamala de forma automática, eu já fiz, eu já acendi uma vela, porque eu faço isso todos os dias, seja o que for. E da mesma forma, a gente pode olhar e falar, mas nossa, eu tenho uma adoração a certo santo, a uma divindade, a um orixá, a uma deusa do panteão grego. Eu não sei, eu sou conectado com Ísis, eu tenho lá a minha adoração a Thor, eu não sei. A gente vai lá e faz, não sei, tá? E faz a referência. Mas a questão que acontece, que eu sinto, é que falta esse largar. Porque a hora que eu falo assim, poxa, faz sentido isso que essa Upanishad está dizendo, e não é só essa Upanishad que está dizendo isso, não. Eu já estudei isso muito, que é o caminho, estou identificado com esses rituais, estou identificado com essas adorações a esses deuses e deusas desde pequenininho. Desde que eu me conheço por gente, desde não sei faz quanto tempo, desde que a cigana leu a minha mão, desde que não sei quem leu o meu mapa astral, desde que falaram pra mim que eu ia encontrar o meu guru não sei aonde, não sei na onde, desde que... Então tem um tempo que eu estou me dedicando a isso. E eu vou jogar isso fora agora, de repente, assim? Jogar tudo pro alto? E o meu nome e a minha forma com a qual eu me identifico, a minha persona, aquilo que as pessoas dizem, você é assim, e eu te amo porque você é assim. Ai, mas você tem um jeitinho tão tchananã, tim, parari, parará. E aí é com isso que eu me identifico, e eu sei que as pessoas que gostam de mim, ou eu passa pela minha cabeça que elas gostam de mim por causa disso. E uma das nossas buscas dentro desse campo da dualidade em que a gente está inserido é a aceitação. Vai dizer que não. Desde pequenininho a gente foi adestrado a buscar a aceitação nessa vida. Inclusive com a prática do yoga. A gente pode pegar a prática do yoga para ela virar mais um adorno para nossa própria imagem, entendeu? Porque eu sou yogi, porque eu medito, porque eu canto mantra. E aí você, de novo, em vez de você continua reforçando a identidade, continua reforçando eu e meu. Eu, o yogi, com o meu sadhana. Pronto? E é isso, e é uma situação bastante, quase como uma armadilha, porque no final das contas é uma ação que essa persona toda identificada com eu e meu. É essa persona que realiza a ação de cometer suicídio, nesse sentido, hein, gente? Nesse sentido, assim, de matar a personalidade, enforcar o ego, abandonar o eu e o meu. É essa persona que realiza isso? Existem dois, então? Existe a personalidade identificada e existe o Atman, mas
não é um só ser? Então a gente vê que os versos, os estudos, no final das contas, eles acabam que dizendo sempre o mesmo, parece uma exaustão, assim. Porque se você prestar atenção, vai dando uma exaustão, você já sabe disso. Mas ao mesmo tempo você não, né, a gente tenta de alguma maneira, a gente não sabe muito bem como realizar essa renúncia. Porque até renúncia falsa existe. A gente acabou de estudar aqui, né, quem estava presente na... Quando que foi? A gente falou sobre isso no Foi na imersão na última de imersão, Krishna quem Giant. estava aqui no Krishna Giant. Até sobre falsos renunciantes, até isso a gente olha e fala, mas será que é renúncia mesmo? Será como que é essa renúncia? Qual é o modelo de renúncia para eu seguir esse modelo e de novo? Seguir um modelo, de certa forma, não é continuar apegado e agregado a esse conjunto todo que é a identificação com o ego, com a personalidade. Então uau! Intenso, é intenso. Eu vou, como o Lokeswarananda ele fala a partir dos apontamentos de Adi Shankaracharya, eu já compartilhei ele hoje online, um pequeno verso de Shankara em que ele diz, está lá no Bhaja Govinda, e ele diz assim: o controle da respiração, ou seja, Kriya Pranayama, retirar os sentidos de seus respectivos objetos, Dharana Dhyana, a reflexão que consiste no discernimento entre o eterno e o transitório, Vivekananda, o método de controle da mente associado com a repetição de mantras, japa, execute isso com devoção e atenção. Mas a sua devoção ela não está indo para deuses. E a sua atenção ela não está indo na perspectiva do que é que eu ganho com isto. O que é que eu posso chamar de meu. Sabe, tipo, meu moksha, né? O meu nirvana, eu quero o meu nirvana. Isso não existe. Mas se tiver um meu, se tem um eu para dizer que o nirvana é dele, é meu, ali já não tem o nirvana, porque não tem como. Né? Ou é nirvana, ou é moksha, ou é eu e meu. Então, o Ahamama, eu e meu, ele é o grande dificultador do processo. Eu acho que a meditação discursiva e reflexiva que a gente pode fazer hoje é contemplar o que é que eu estou chamando de meu. Porque tudo aquilo que eu chamo de meu é um artifício para fortalecer o sentido de arrancara. Porque para ser meu é eu que fiz. Ou eu fiz por merecer. Eu fiz para ter. Isso não quer dizer que quando chegar as suas contas que você tem que pagar, que elas não são suas. E que você não vai precisar do seu dinheiro para poder pagar. Você vai precisar, é óbvio. Estas interações sociais relativas, elas não podem ser desconsideradas porque você está no mundo relativo e nessa relatividade toda você pode inclusive tomar uma multa ou ser preso, vai saber, ou ficar sem internet para participar das imersões, não pode. Então, as nossas relações com o mundo relativo continuam funcionando, elas têm que continuar funcionando. A destruição do sentido de eu e meu é um processo, acima de tudo, interno. Por quê? Porque eu e meu, para mantê-los, é muito esforço. É muita energia. O eu e o meu, ele produz sofrimento. Ele necessita do seu esforço. Quando eu solto internamente, quando eu faço a renúncia interna, aí a devoção e a atenção, como a de Shankaracharya evoca aqui de nós, ela se faz presente. Por quê? Porque não sou eu me esforçando para estar atento. Não tem eu e não tem minha atenção. Então a atenção ela simplesmente ela é. Não existe o agente da atenção. Vamos experimentar isso. Né? Essa é uma procura, é um escrutínio, é uma investigação que a gente faz no ato da nossa meditação.
tanto faz se com os sentidos externalizados ou não, mas nesse momento eu convido você para fazê-lo com os sentidos internalizados. Que é a descoberta dessa atenção que se faz presente independente do agente da atenção. É uma atenção que não tem nem autor, agente e nem intenção. Uma atenção sem agente, sem eu e sem nenhuma intenção, sem meu.
Pode ser que quando você assume essa qualidade da atenção, que não possui nela nenhuma mácula, nenhuma mancha, nem do eu e nem do meu, nem do agente, nem da intenção, que de repente você sinta que foi lhe retirado o chão. Se considerarmos os apontamentos dados aqui por Adi Shankara, que nos diz que o controle da respiração deve ser feito com devoção e atenção, nós podemos ver de modo muito objetivo e inequívoco. A respiração ela acontece independente de um eu e de um meu. No sono profundo não há eu nem meu, mas a respiração está lá presente. Eu não posso me apropriar do ar inalado. Invariavelmente eu vou ter de exalar. Tampouco posso ser o soberano dos pulmões vazios. A necessidade vital me fará inalar.
E nós podemos então lentamente vir trazendo os nossos sentidos para o mundo externo, encerrando o nosso Passana, o nosso momento de treinamento. Quanto ao elemento do mantra na exposição aqui de Adi Shankara, o mantra, ainda que de alguma forma sou eu cantando o mantra, esse mantra não é de nossa autoria, qualquer que seja o mantra, como Om, Hariran, Om Namah Shivaya, tanto faz. Você substitui o seu pensamento por uma fórmula sonora que não foi você que escreveu. O eu e o meu também é neutralizado pelo mantra. Mas enfim, era isso que a gente tinha para compartilhar. Se alguém ficou com alguma dúvida ou com o desejo de compartilhar algo, por favor, fique absolutamente à vontade. Hoje tô a fim de falar. É muito intrigante, né, quando a gente começa a falar desse eu e meu, né? E depois que eu comecei a estudar e aprender muito, né, com vocês, literalmente entrando nessa escuridão, né? Que é muito legal a gente cavucar e cada vez a gente vê que é mais escuridão e a gente vai indo mais. No final tem uma luz, a gente encontra essa luz uma hora. E aí, por exemplo, quando a gente bate muito nesse eu, meu, eu me pego